Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Teen Wolf, Nascido no Sangue. Capítulo 181. O pequeno fiasco com William Barrow foi rapidamente esquecido por quase todos depois que ele foi jogado de volta em Ancient House e depois que o corte em sua ferida foi costurado. As poucas pessoas que não esqueceram foram aquelas por pura curiosidade ou aquelas em busca de respostas que de repente tiveram uma conexão envolvendo o bombardeiro perturbado. Ei, ei, ei! Uma risada enlouquecedora reverberou por uma extensão infinita de árvores. Os ventos aumentaram com um uivo, fazendo com que as árvores balançassem na direção de sua descrição. Isso só serviu para fazer a risada ecoante soar mais ameaçadora, pois seu som permaneceu claro para ouvir, mesmo em meio aos ventos uivantes. Eu falo sem boca e ouço sem ouvidos. Não tenho ninguém, mas ganho vida com o vento. Os ventos pararam de repente e as risadas não puderam mais ser ouvidas. O que eu sou? A única coisa que restou dos ventos violentos foram os ecos suaves das árvores balançando lentamente. Boyd, Lydia e Allison estavam sentados do lado de fora, abandonando seu local de encontro habitual, que era o refeitório e a biblioteca, pela brisa fresca que soprava nessa época do ano. Sonhos estranhos são os piores. Boyd suspirou desanimado. Sonhos estranhos são os piores, sim. Ser perseguido por pinatas bípedes do tamanho de humanos em roupas de motociclista? Um sonho estranho, sim. Na pior categoria de sonho estranho? Definitivamente não. Acredito que existam outros sonhos piores para se ter. Allison não conseguiu deixar de dizer depois que ela e Lydia ouviram a descrição de Boyd sobre seu sonho. Na opinião dela, era melhor chamá-lo de ridículo do que chamá-lo de estranho. Allison está certa. Foi um sonho absurdo. Uma vez sonhei que meu cachorro Prada, na verdade, se transformava em uma bolsa Prada gigante e tentava me engolir. Ela fez uma pausa e piscou algumas vezes. Agora que penso nisso, talvez a razão pela qual o vi como uma bolsa Prada gigante é porque fui encolhida para o tamanho do cachorro Prada. Que sonho estranho. Boyd zombou de Lydia com desdém. E acho que a primeira coisa que você fez quando acordou foi comprar uma bolsa Prada e enfiar Prada dentro dela. Lydia pareceu revoltada com as palavras dele. Claro que não. Boyd, no entanto, não acreditou e continuou olhando para ela até que ela deu de ombros e jogou o cabelo para trás. Claro que comprei a bolsa do... E não, eu não enfiei Prada nela. Agora Allison e Boyd estavam olhando fixamente para ela para saber o que ela fez. Ela deu de ombros despreocupadamente enquanto sua resposta cortava o suspense que ela criou. Eu simplesmente não falei com ele por uma semana, e eu queria mudar o nome dele, mas minha mãe não deixou. Lydia. Allison engasgou, divertida com o nível de mesquinharia que ela não sabia que sua amiga tinha. Acontece que ela era uma psicopata antes de se tornar uma Banshee. Boyd zombou e todos riram. Logo eles foram acompanhados por Scott e Stiles, seguidos por Tristan e Malia. Estamos falando de sonhos estranhos? Eu tenho esses o tempo todo. Como uma vez em que meu pai estava montando um cachorro e estava me perseguindo com toda a unidade K9 atrás dele. Ah, e veja só, os cachorros tinham propulsores de foguete e estavam puxando trenós com velas de pirata. Isso é estranho, certo? Essa é estranha, certo, mas acho que sua mente está realmente tentando lhe dizer algo dessa vez. Talvez pare de bisbilhotar os arquivos do seu pai? Boyd disse, mas Stiles apenas riu como se tivesse ouvido uma piada engraçada. Ei, eu queria perguntar, algum de vocês viu Derek? Isaac disse que ele ainda está em Beacon Hills ajudando o pai de Allison com algumas coisas de lobisomem, como ele disse. Boyd perguntou, mas um olhar ao redor da mesa de rosto surpreso disse a ele que eles não sabiam. Malia e Tristan não estavam visivelmente surpresos, mas isso era normal. Então é por isso que ele tem saído muito ultimamente. Allison declarou em realização. Acho que ele disse algo sobre os roedores no esgoto se matando. Fascinante, certo? Tentei fazer com que Scott fosse comigo. Stiles disse, ganhando alguns olhares estranhos. Você não tem nenhum instinto de autopreservação? Animais sábios fogem quando sentem perigo, não correm em direção a ele. O comentário de Malia sobre Stiles não ter instinto de sobrevivência rendeu a ela olhares inexpressivos de todos, exceto Stiles e Scott. Oi? Todos se viraram para olhar para o recém-chegado e viram a nova garota, Kira Yukimura, acenando para eles. E quem é você? Perguntou Lydia. Kira. Scott disse, atraindo para si alguns olhares curiosos. Gente, ela está na nossa aula de história. A filha do novo professor de história. Aquela que você disse que era bonitinha ou algo assim, Lydia. Boyd acrescentou. Com as personalidades de Lydia, Malia e Tristan, Boyd sabia que eles tinham mais probabilidade de afastá-la, especialmente com a franqueza ocasional de Malia e Lydia. Seu grupo de amigos era muito unido e reservado, e ele não podia reclamar porque ele também gostava assim. Então, em que podemos ajudar você, Kira? Perguntou Lydia. É que eu não pude deixar de ouvir um pouco da sua discussão sobre ratos se matando nos esgotos e me lembrei de ter lido em algum lugar sobre como alguns animais ficavam raivosos e se contorciam tanto, que eles quebrariam a própria espinha. Allison completou antes que Kira pudesse, soprando para longe quaisquer ventos importantes que ela havia reunido em suas velas. Vejo que você leu algo parecido. Suas palavras carregavam uma pitada de desânimo que apenas alguns na mesa perceberam. Sim. Então, obrigado pela sua contribuição, mas você se importaria de deixar? Você se importaria de se juntar a nós? Lydia estava prestes a mandar a garota embora, como já havia feito com inúmeras outras pessoas.
quando Alison de repente interrompeu com um sorriso enquanto usava os olhos para dizer a Lydia para parar de falar. Malia, que não se importava com o que a nova garota estava dizendo, agora olhava interrogativamente para Alison. Sério? Obrigada. Kira sentou-se animadamente na mesa e começou a despejar o conhecimento limitado que tinha sobre animais suicidas. Como Alison não conseguia entender o que a nova garota estava passando quando ela tinha passado pela mesma coisa. Sua única sorte como nova garota era que ela conhecia Tristan e Malia desde o primeiro dia. O sorriso animado no rosto de Kira disse tudo. Eles não falaram muito sobre os ratos antes de Lida mudar o assunto para algo mais normal e menos mórbido. Mas parecia que a nova garota tinha seus próprios planos. É verdade que assassinos em série são comuns em Beacon Hills e alguns professores costumavam ser um? Sua excitação morreu rapidamente quando ela viu todos olhando incrédulos para ela. Lydia zombou. E onde você ouviu algo tão ridículo? A incredulidade deles aumentou quando ela apontou para a dupla silenciosa no final da mesa. Eu sentei atrás deles na aula de história, então meio que os ouvi quando eles estavam falando sobre isso na aula alguns dias atrás. Ela disse hesitante, rezando interiormente para que ninguém chamasse a atenção para suas 3 ocorrências de escuta não intencional. Isso? Ah, não se preocupe com isso. Alunos apareceram mortos algumas vezes este ano e nossa teoria era que poderiam ser os professores, mas isso não é verdade, pois todos os assassinos foram pegos. Tristan simplesmente explicou e Kira pareceu comprar e até pareceu aliviada por algum motivo. POV com Derek? O cronômetro de 7 dias de Derek estava esgotado e seu voo noturno já estava reservado. Com a diferença de fuso horário entre os 2 lugares, ele chegaria nas primeiras horas da manhã em Londres. Boa sorte com sua caça, Chris. Obrigado por ficar aqui tanto tempo para me ajudar, disse Chris enquanto apertavam as mãos. A porta do carro de Derek estava meio aberta quando ele parou e olhou ao redor cautelosamente, até mesmo rosnando com suas presas para fora. Vendo as ações de Derek, Chris sacou suas 2 armas. O que está acontecendo, Derek? Estamos cercados. De acordo com as palavras de Derek, 4 figuras saíram das sombras e os olhos de Chris tremeram quando ele as viu. Os 4 agressores estavam vestidos de preto e usavam uma máscara de demônio, enquanto suas mãos seguravam espadas. Eles pareciam muito semelhantes à representação geral dos ninjas. Derek, estamos indo embora agora. Chris disse e empurrou Derek para dentro do carro enquanto abria fogo contra eles, exceto que parecia que suas balas não fizeram nada, mas ele parecia já estar esperando algo assim. Derek já havia pisado fundo no acelerador quando Chris entrou, conseguindo ir embora antes que uma briga começasse com aquelas pessoas. Quem são eles? Ele perguntou. Não sei. Chris respondeu com um olhar crítico no rosto. O inferno que você não. Quem diabos eram eles, Chris? Derek gritou. Chris esfregou a testa e respirou fundo. Não quem, o quê? E eu realmente não sei o que eles são. Eu os conheci uma vez há mais de 2 décadas e a única coisa que posso dizer é que não sei como matá-los. Não entendo. Eles têm algum tipo de regeneração insana ou algo assim? Não. Chris balançou a cabeça fracamente enquanto se lembrava da primeira e única vez que viu aquelas coisas e conseguiu vislumbrar o que havia por baixo daquelas máscaras deles. Não há nada para matar por baixo dessas roupas. Tudo que ele viu por baixo da máscara demoníaca quebrada de um deles não era nada além de sombras. Oh, Chris riu com humor ao ver Derek gemer e dizer o que estava se tornando recentemente sua frase favorita. Eu odeio Beacon Hills. Capítulo 182. Na casa de Tristan e Malia, o jovem casal e Boyd estavam tendo uma noite de cinema maratona. Vendo que faltava menos de 1 hora para meia-noite, Boyd informou que ele iria invadir a noite em vez de parar a diversão para ir para casa. Estou mais surpresa que você realmente pensou que poderia ir para casa quando se juntou a nós para a noite do filme, disse Malia. De repente, Tristan se levantou de onde estava reclinado e agiu como travesseiro de Malia, o que a fez gritar furiosamente com ele pelo movimento. Há algo aqui. Eu posso senti-los. Malia se levantou de um salto e rosnou ameaçadoramente para os arredores, apenas para sentir arrepios imediatamente depois de fazer isso. A visão de Tristan mudou de sua visão humana básica para sua visão aprimorada enquanto ele olhava ao redor da sala, que foi quando ele os viu. Logo diante da porta havia 4 pontos escuros rodopiantes. Sombras? Seus olhos endureceram enquanto Malia empurrava Boyd para trás dela, enquanto 4 figuras mascaradas vestindo trajes pretos idênticos apareceram de repente na sala. Oh Deus! Essas são espadas? Boyd não pôde deixar de rezar para que seus amigos conseguissem isso, porque morrer assim não fazia parte de seu plano de vida. E quem diabos são vocês? Malia mostrou os dentes, vendo que eles não respondiam, tentou zombar deles. Algum grupo de culto de cosplay sobrenatural? Tristan, no entanto, notou a estranheza das figuras em sua casa. Malia, não consigo sentir nada delas. Ele não estava sentindo nada por trás daquelas roupas que eles usavam. Nenhum sangue, nenhum batimento cardíaco, apenas a estática que representava a presença deles. Ele olhou para as 4 figuras mascaradas e lentamente desdobrou 4 caudas atrás de si. Em resposta às suas ações, as figuras mascaradas sacaram suas espadas. Oh merda! 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 Boyd xingou nervosamente e deu um passo para trás. Esta era uma luta entre criaturas sobrenaturais. Um humano normal como ele não tinha nada a ver com isso. A primeira figura que se moveu para atacar se viu voando para fora da casa antes que pudesse reagir. Eles eram rápidos, mas não incrivelmente rápidos.
Dois deles tentaram cortar a cauda sangrenta de Tristan, que estava apontada para eles, apenas para descobrir que mal cortaram o apêndice sanguíneo, agora sólido. Tristan agarrou os dois no rosto antes de sair correndo da casa e jogá-los contra as árvores próximas. Eu não sei o que você é, mas você cometeu um erro vindo aqui. Tristan disse enquanto olhava para as 3 figuras mascaradas que ele havia jogado para fora. Estúpido. Ele não conseguiu evitar murmurar quando viu 2 deles tentando flanqueá-lo de ambos os lados enquanto um vinha diretamente até ele. Ele bloqueou as espadas da dupla que o flanqueava com suas caudas e pegou o braço oscilante do terceiro com sua mão direita e deu um soco em seu rosto com seu punho esquerdo, coberto de sangue. Ele esmagou um dos flancos com força contra o chão e congelou o outro em um casulo em sua cauda, mas deixou a parte frontal aberta, a qual ele continuou a socar repetidamente até que o casulo se rompeu e eles voaram pelo campo como uma pipa sem vento. Não consigo sentir medo ou dor de nenhum de vocês, mas consigo ver por trás dessas máscaras. Meros fantoches, mas vocês de alguma forma geram o desejo de me matar. As figuras mascaradas o encararam tão fixamente que as órbitas oculares da máscara começaram a brilhar com uma cor verde amarelada e eles agarraram suas espadas com força. Um corajosamente deu um passo à frente enquanto Tristan deu vários para diminuir a distância entre eles com ambas as mãos cobertas de manoplas de sangue. Embora não possuíssem emoções, a presença de um adversário avassalador forçou uma reação instintiva dos fantoches sem vida que deram um passo para trás quando Tristan apareceu de repente a apenas um braço de distância, antes que pudessem entender o que tinha acontecido. As caudas de Tristan se enrolaram nas pernas do primeiro que se moveu e o congelaram antes de desarmar suavemente a lâmina e enfiá-la em seu estômago. Desta vez, os outros 2 cambalearam para trás e apenas encararam Tristan com seus olhos brilhantes antes de desaparecerem de repente como fumaça. Até mesmo aquele em que ele enfiou uma lâmina se foi. Voltando para casa, ele suspirou de alívio quando viu que Malia era pelo menos inteligente o suficiente para limitar qualquer dano que eles pudessem causar à casa. Acho que você cuidou daqueles 3, já que os meus literalmente desapareceram na fumaça. Malia disse, ao que Tristan assentiu. Pelo menos sabemos que eles não eram humanos ou vivos, para falar a verdade. Acho que alguém pode estar controlando-os porque seus movimentos normais pareciam um pouco rígidos e coreografados demais. Tristan comentou antes de adicionar sua última observação sobre eles. Eu atravessei um deles com sua própria espada e não senti nem cheiro de nada. Realmente parecia que não havia nada por trás daquelas roupas que eles usavam. Então alguém está canalizando algum voodoo sério e criando um esquadrão da morte ninja morto-vivo. Boyd disse claramente no que deveria ter soado como uma piada. Temos certeza de que Jennifer está morta? 100%. Eu não parei de beber o sangue dela até que bebi seu sangue vital e senti-o deslizar pela minha garganta. Tristan disse com certeza. Alguém poderia fingir sua morte com magia arcana ou algum tipo de animação suspensa, mas uma coisa que eles não podiam fingir era seu sangue vital. O momento em que ele sugava o sangue vital de alguém era o momento em que essa pessoa morria permanentemente e nada que alguém fizesse poderia salvá-la. Instintivamente, ele sabia que isso era verdade. Para quem você está mandando mensagem? Alisson. Hashtag, acabamos de ser atacados por 4 ninjas das sombras em alguma merda do tipo Mortal Kombat Lin Kuei. Boyd disse enquanto apertava enviar. Não se passaram 5 segundos antes que Alisson começasse a chamá-lo. Boyd, que diabos foi isso? Isso é algum tipo de piada? Pela sua voz sonolenta e descontente, ficou claro que ela estava prestes a cair no sono quando a mensagem explicativa de Boyd chegou. Infelizmente, princesa, Boyd não está te sacaneando. Algumas coisas assustadoras mascaradas simplesmente apareceram do nada com espadas. Talvez seja melhor se preparar, já que não sabemos quem ou por que eles estão atacando. A fila ficou em silêncio antes que sons de roupas sendo agitadas pudessem ser ouvidos, seguidos por um suspiro extremamente frustrado. Desabafou o suficiente? Malia perguntou com conhecimento de causa. Aug, por enquanto, sim. Estou lentamente começando a odiar genuinamente esta cidade. De qualquer forma, o que aconteceu com esses ninjas? Alguém tem ideia de quem os enviou? Eles desapareceram depois de perceber que não poderiam vencer. Quanto a quem os enviou, não temos a menor ideia. Tudo o que sabemos é que eles não são pessoas. Eles nem estão vivos. Tristan disse enquanto mudava um dos móveis mais longos para sua posição anterior. Não foi difícil imaginar Alisson esfregando a cabeça em frustração enquanto ouvia o que eles diziam, enquanto lutava para não falar besteiras sobre tudo o que diziam. Eles são como marionetes então? De certa forma sim. Só que eu não conseguia sentir nada deles, nem emoções, nem um pingo de vida, nem mesmo quando eu esfaqueei um deles. Esta cidade continua ficando ridícula com o passar do tempo. De qualquer forma, obrigado pelo aviso. Vou ligar para meu pai para ver se ele sabe de alguma coisa, qualquer coisa. Ugh, ótimo. Outra noite sem dormir. A ligação terminou ali e os 3 ficaram ali sem saber o que fazer. Continuar a maratona de filmes ou perambular à noite em busca de trilhas de fumaça. Bem, vamos continuar. Malia pegou o controle remoto e retomou o filme que estavam assistindo enquanto se sentava, reclinando-se contra Tristan. Vocês são loucos ou estupidamente confiantes para simplesmente voltar a assistir filmes imediatamente após lutar contra aqueles ninjas. Boyd comentou enquanto se sentava e pegava um saco de queijo próximo.
Você se acostuma depois de um tempo. Em um quarto mal iluminado, uma mulher asiática estava sentada na cama com os olhos fechados enquanto murmurava algo baixinho. No momento seguinte, porém, seus olhos se abriram e ela engasgou enquanto balançava fracamente na cama até que seu marido a segurou. Noriko, você está bem? Perguntou seu marido, Ken Yukimura, o novo professor de história em Beacon Hills, preocupado enquanto abraçava sua esposa. Um deles foi morto. Ela disse com o rosto ligeiramente pálido. 100 anos de conhecimento e poder se foram assim. Você pode parar a qualquer momento. Ken tentou consolá-la, mas ela balançou a cabeça teimosamente. Essa era sua responsabilidade e erro, então ela precisava limpar de uma vez por todas. Eu preciso matá-lo dessa vez. Ken suspirou e segurou o rosto dela com ternura. Muitas pessoas podem morrer, especialmente aquelas crianças. Você consegue suportar esse fardo? Ela não conseguia fazer seus olhos encontrarem os dele por causa do terreno moral instável em que estava. Devo fazer o que devo ou então Kira terá que matá-lo em meu lugar. E essa é uma responsabilidade que não quero sobrecarregá-la. Ken suspirou quando viu que ela ainda permanecia resoluta em sua decisão. Tudo bem, mas eu estarei aqui com você o tempo todo. Olhando para os menores sinais de fraqueza no rosto de sua esposa, seu coração apertou. Foi ele quem matou um deles? Ela sentiu. Aquele garoto, Tristan Reis, é mais forte do que esperávamos. Então por que não contamos a eles? Eles entenderão e podemos reduzir o número de pessoas que terão que morrer por isso. Ken tentou insistir mais uma vez, mas sua esposa permaneceu em silêncio, então ele decidiu tentar outra hora, sem que Noriko e Ken percebessem. Sua filha havia escutado involuntariamente parte da conversa e estava com os olhos arregalados de choque em seu próprio quarto antes de lentamente desabar em soluços silenciosos. Não, não, ela balançou a cabeça em negação, mas não conseguia esquecer o que seus pais estavam dizendo. Minha mãe e meu pai são assassinos em série. Capítulo 183. Bocejos se espalharam pela mesa cheia de adolescentes cansados com olhos caídos, como se tivessem passado o fim de semana inteiro acordados. Então, tudo que eu vi foi que ninjas estavam atrás de vocês e nenhuma explicação. Lydia meio que gritou e então a realização do que ela tinha acabado de dizer a atingiu e ela ficou em silêncio. Boyd embalou a cabeça, balançando levemente para o lado enquanto lutava contra a sonolência que tentava franzir sua testa. Ele tinha acabado passando o fim de semana inteiro na casa de Tristan porque estava com muito medo de passar sozinho depois do que aconteceu com os samurais ninjas. Então eles atacaram seu pai e Derek primeiro antes de nos atacarem. Tristan declarou, ele e Malia sendo os únicos que pareciam remotamente bem. Bem, o intervalo de tempo entre o deles e o momento em que Boyd me enviou a mensagem era muito próximo para eles atravessarem do outro lado da cidade. Bem, não se eles puderem simplesmente sair das sombras. Boyd interrompeu, os olhos ainda tortos em descrença. Eu juro, essa é a coisa mais sobrenatural que eu já vi. Eu posso até entender Boyd estar com muito medo de dormir à noite, mas o que há com você, Lydia? Tristan inclinou a cabeça com uma expressão genuinamente alheia que fez alguns dos alunos ao redor gritarem internamente com o quão fofo ele parecia. Você acha que eu conseguiria dormir? Ao contrário do Lucky Boy Day aqui, passei o fim de semana com Alison por causa dos seus ninjas fantasmagóricos e não tive a proteção de um Primearch e um Alpha. Ela respondeu sucintamente. Ei, eu me ofendo com isso. A jovem caçadora se sentiu insultada pelo comentário de Lydia. Lydia se virou para Alison com um sorriso terno no rosto e segurou a mão do arqueiro pálido na sua. Minha querida Branca de Neve, você pode realmente mentir e dizer que a proteção de caçadores humanos é melhor do que estar na vizinhança daqueles dois? O sorriso permaneceu firme e apontado para Tristan e Malia. Alison zombou, parecendo um pouco brava, e retrucou sarcasticamente com um pouco de mordacidade em seu tom. Oh, eu sinto muito, Lydia. Você sabe, por minha família ser tão incompetente que você não conseguia se sentir segura mesmo quando nenhum de nós dormia para ficar de guarda. Eu sinto muito, Lydia. A mesa ficou em silêncio enquanto observavam a breve interação entre as duas garotas, que agora olhavam uma para a outra, atonitas e boquiabertas. Acho que a falta de sono está nos afetando, Alison sugeriu. Sabe, eu estava prestes a dizer a mesma coisa. Lydia respondeu alegremente, muito feliz que a pequena altercação deles foi varrida para baixo. A partir daí, eles se afastaram do assunto de espadas e fantasmas e começaram a falar sobre atividades cotidianas normais, nas quais todos tinham algo a dizer. Até mesmo Tristan, especialmente agora que ele finalmente podia se expressar da maneira que quisesse. Eles estavam falando sobre o próximo jogo de Beacon Hills quando o nariz de Malia se contraiu e ela se virou, chamando a atenção dos outros na mesa. Ah merda, isso é medo. Tristan segurou a ponta do nariz com uma careta. Estou surpresa que você não tenha percebido isso antes. Malia disse enquanto se concentrava na fonte daquele medo excitante. Tristan apertou os olhos um pouco e imediatamente percebeu que estava quase tendo um ataque cardíaco por causa dos medos. Estou criando o hábito de restringir bastante meus sentidos quando estou na escola. Quem diria que o espectro emocional dos adolescentes era mais caótico do que o de um adulto? Kira? Eles ficaram surpresos quando a garota apareceu, ainda mais com o quão perdida ela parecia enquanto caminhava. Kira, aqui! Boyd gritou, assustando a garota e tirando-a do sério. Com exceção de Tristan e Malia, todos os outros não perceberam como ela pareceu aliviada ao vê-los, antes de ficar rígida por um momento ao perceber os rostos que estavam ao redor da mesa.
Por algum motivo ela está muito assustada comigo. Tipo, muito, muito assustada comigo. Tristan sussurrou para eles ouvirem enquanto ela lentamente se dirigia até eles. Ok, agora ela está assustadoramente aterrorizada. Algo está acontecendo. Eles se entreolharam com confusão e desconfiança antes de mostrarem sorrisos acolhedores quando ela se aproximou. Oi, pessoal. Kira cumprimentou fracamente, ativamente se certificando de não olhar na direção de Tristan e Malia. Ela sentou-se ao lado de Lydia em frente a Boyd, que estava sentado com Tristan e Malia. Você está bem? Você parece um pouco pálida aí, garota. A expressão de Lydia era de preocupação enquanto ela segurava uma mão na cabeça de Kira. Podemos ir até um professor e fazer você faltar o dia se não estiver se sentindo bem. Kira imediatamente ficou nervosa em meio ao pânico terrível e apertou as mãos violentamente para impedir Lydia de perguntar mais sobre sua saúde. Está tudo bem. Ela tossiu sem jeito com o quão alta sua resposta simples soou e repetiu novamente, dessa vez em um tom uniforme. Está tudo bem. Estou bem. Acho que passar o fim de semana inteiro presa em um livro novo não foi uma escolha tão sábia. Ela conseguiu disfarçar com uma desculpa simples e suspirou aliviada quando todos pareceram acreditar. Então, o que vocês fizeram durante o fim de semana? Ela perguntou a primeira coisa que lhe veio à cabeça e fez uma segunda tomada quando viu o quão cansados eles pareciam. Haha, deixa eu adivinhar, vocês também não dormiram o suficiente? Todos riram bem-humorados. Você pode dizer isso de novo. Bem, a nossa era maratona de filmes em vez de maratona de leitura de um livro. Eu entendo você completamente. Faz muito tempo que não tenho uma noite de filme. Os olhos de Kira se arregalaram quando ela percebeu que tinha dito isso em voz alta. Felizmente ninguém se importou. Vocês todos saíram juntos durante o fim de semana? Na verdade, não. Boyd ficou conosco enquanto Lydia e Alison dormiam na casa delas. Malia respondeu, notando como as emoções de Kira praticamente transbordaram na última parte da frase antes que ela congelasse quando uma percepção estranha a atingiu. Você só pode estar brincando comigo. Malia? Tristan e Alison olharam para ela. Ela lançou-lhes um olhar que eles não entenderam muito bem, mas não insistiu e começou a falar animadamente com Kira, confundindo os dois ainda mais. Até que ela fez uma pergunta furtiva a Kira. Eu sou mais uma garota de livros de terror. Tem que ser um bom livro se você começou a ler de sexta até ontem à noite. Desta vez, os três notaram a pequena pausa e a resposta apressada que ela deu antes de tentar mudar de assunto. É ela? Calma, Malia. Pode ser que ela tenha lido um livro, ou esteja apenas tentando puxar assunto e não parecer uma garota estranha. Não é provável, Alison. Tudo o que ela disse é mentira. E seu estado mental não está melhorando, na verdade, acho que está piorando lentamente. Ninguém notou a conversa a três, mas a insinuação de Malia mudou completamente a visão que tinham da garota. Eu sei como confirmar rapidamente. Hein? Como? Divirta-se, Tristres. Tristan lançou-lhes um olhar discreto e ambos assentiram antes de se envolverem na conversa que agora voltava para o lacrosse e o próximo jogo. Ei, Kira. Tristan a chamou de repente e a deixou visivelmente tensa onde estava sentada. Sim. Sim. Ela não conseguia parar de gaguejar e esperava que ninguém visse isso como estranho. Mais importante, ela estava rezando para que o motivo de Tristan para chamá-la fosse inconsequente para que ela pudesse dar uma desculpa e escapar dali. Você é uma criatura sobrenatural? Ela ficou completamente sem palavras em sua trepidação e completamente perdida sobre que tipo de pergunta era aquela, antes que algo mais chamasse toda a sua atenção. Vocês viram isso? Ela apontou para os olhos de Tristan. Juro que acabei de ver os olhos dele brilharem vermelhos. Parecia estúpido e imediatamente ocorreu a ela depois que ela expressou que seu nervosismo estava finalmente a deixando louca. Mas ela tinha certeza de que viu os olhos dele mudarem de cor. Eram brilhantes e não dava para não notar. O quê? Boyd e Lydia recuaram surpresos. Ela se levantou com um sorriso amargo no rosto. A falta de sono pode finalmente estar me afetando, mas posso jurar que acabei de ver os olhos dele ficarem vermelhos por um momento. Ela disse enquanto pegava sua bolsa. Desculpe, Amy, mas acho que tenho que ir agora. Vejo vocês mais tarde. Ela não esperou pela resposta deles antes de acelerar o passo para sair dali o mais rápido possível sem fugir completamente. Todos se entreolharam, entendendo o significado do que Tristan acabará de fazer. Boyd, Lydia e Alison tinham olhares incrédulos enquanto a observavam basicamente sair correndo ou se afastar deles depois da última pergunta de Tristan. Não tem porra nenhuma. Certo, ainda estou perdido em tudo isso. Os três balançavam a cabeça como se estivessem acordando de um sonho estranho. Malia, no entanto, parecia aceitar completamente a realidade da situação. Viu isso, Tristres? São sempre os alunos ou os professores. Tristan assentiu enquanto inclinava a cabeça para os dois lados enquanto tentava entender alguma coisa. Você está certo, mas por algum motivo eu nunca captei nenhuma emoção ruim dela em relação a nós. E daí? Ela pode ser tão boa assim. Você se lembra que os alfas e os betas mais experientes conseguem esconder suas emoções facilmente, certo? Você está certo. Que porra é essa? Ela é a marionetista. Boyd gritou em choque. Capítulo 184. Tristan bufou enquanto dirigia para casa com Boyd, enquanto falava com a pessoa do outro lado da linha que estava no viva voz.
Não me lembro de você ter parecido tão presunçoso, pirralho. Os olhos de Tristan se contraíram para Derek chamando-o de pirralho. Ele não se importaria que qualquer outra pessoa mais velha o chamasse de pirralho, pois era isso que ele era para eles. Mas o respeito que ele tinha por eles não era o mesmo que ele tinha por Derek. Se alguma coisa Derek para ele, era apenas um colega um pouco mais velho. Já consigo imaginar a carranca e o senho franzido em seu rosto. Diz a pessoa cujo rosto humano não é diferente do rosto de seu lobisomem. Tristan comentou. Falando sério, quando você vai embora? Eles ouviram um suspiro vindo dos alto-falantes. Não acho que posso ir embora agora que vi o que está por vir dessa vez. Derek finalmente disse depois de passar dias deliberando. Espero que possamos resolver isso muito rápido, porque não tem como eu deixar meu bando voltar aqui. Acho que essa raiz idiota é a causa de tudo. Você acha? Tristan zombou. Costumava ser um farol sobrenatural antes de ser cortado. E então Jennifer foi em frente e canalizou um enorme fluxo de poder através dele. É claro que essa coisa tem algo a ver com isso. Assim, tanto faz. Então, o que há de novo? Tristan pegou o telefone e leu a mensagem que tinha acabado de chegar. Podemos ter descoberto algo, mas não temos certeza absoluta. Você faz o que tem que fazer. Há algo suspeito da nossa parte. Derek não disse mais nada e encerrou a ligação. Tristan virou-se para Boyd, que estava no banco do carona, e deu um tapinha em seus ombros. Não acho que Erika vá voltar tão cedo. Boyd afastou as mãos de Tristan e suspirou, reclinando-se mais profundamente no assento enquanto o fazia. Eu ouvi alto e claro. Talvez isso seja bom, quem sabe? Ele se virou e viu Tristan lhe dando um olhar inquisitivo que o fez suspirar alto dessa vez. Estou falando sério dessa vez, idiota. Se ela vier e tentarmos voltar a isso só vai nos machucar mais e tornar tudo ainda mais difícil quando ela finalmente tiver que ir embora. Tristan assentiu. Pelo menos você consegue pensar claramente. Sim, sim. O adolescente desanimado bateu a cabeça 2 vezes no encosto de cabeça. Depois disso ele fez alguns exercícios de respiração para limpar a cabeça da confusão de emoções que ela era agora. Então o que você vai fazer com Kira? Vou atrás dela depois que eu deixar você. Boyd olhou para Tristan incrédulo, como se não pudesse acreditar no que seu melhor amigo tinha acabado de dizer, porque ele não acreditava. O que? O que? É seu traseiro. Ele olhou para Tristan como se fosse a primeira vez que ele estava vendo o vampiro pálido. O que eu vou fazer se eles aparecerem na minha casa? Eu não sou um vampiro ou um lobisomem, sabe? Tristan virou o volante bruscamente e parou na pequena entrada de veículos em frente à sua casa. Olhou para Boyd, que o encarava com uma mão na cabeça que ele bateu no painel devido à pequena manobra de Tristan. Poucos minutos depois, eles viram as meninas parando atrás deles no carro de Allison. Allison vai alinhar sorveira ao redor da casa para que vocês fiquem seguros enquanto eu vou ver como está a garota, e vocês podem me ligar se algo acontecer. A porta do carro foi aberta por Malia, que puxou Boyd do assento e tomou seu lugar. POV com Kira. Kira suspirou desanimada enquanto jogava a bolsa na cama antes de bater nela sem cerimônia e começar a gritar no travesseiro enquanto chutava os pés para o alto. Ela pegou o telefone e olhou para o número discado em seu teclado. 911. O que eu acho que vou dizer a ele se eu fizer a ligação? Olá, acho que meus pais e meus colegas são assassinos em série. Até mesmo a risada seca que ela deu ao pensar em ligar para as autoridades soou sombria. Como eu posso falar com ele sobre isso? Nesse momento, ela ouviu sons de batidas vindas do balcão da cozinha e tentou ganhar confiança para falar com sua mãe, que provavelmente estava preparando o jantar. Mãe? Ela gritou ao entrar na cozinha, mas não encontrou ninguém lá ou qualquer sinal de que alguém esteve aqui há alguns momentos. Olá, raposa. Kiar. Ela gritou e pulou de medo ao ouvir uma voz estranha atrás dela e ver um estranho assustador sorrindo assustadoramente para ela. Ela tentou gritar novamente, mas descobriu que sua boca estava sendo mantida fechada com força pelo estranho assustador que tinha olhos escuros e doentios, pele extremamente pálida e a característica mais assustadora era as fileiras de dentes de metal que ele tinha na boca manchados com sangue preto doentio. Ela implorou com os olhos, lágrimas escorrendo enquanto sua mente passava por uma série de pensamentos sombrios que só aumentavam o desespero avassalador que a engolia. O estranho riu assustadoramente e usou a outra mão para esfregar todo o rosto exposto dela, ofegando de alegria enquanto fazia isso, especialmente quando viu o rosto dela cheio de lágrimas e a boca fechada de súplicas murmuradas. Sim. Que doce medo. Vou me certificar de saborear? Ftum. Kira respirou fundo no momento em que sua boca foi liberada, seus olhos tremendo ao ver a cozinha espalhada. Ela estava sentada no chão, com as pernas fracas demais para sustentá-la, e não conseguia sentir nada abaixo da cintura. O coração batia descontroladamente enquanto seu cérebro lutava para entender o que estava acontecendo. Bem, isso aconteceu. Não posso mentir e dizer que esse desenvolvimento não foi surpreendente. A próxima coisa que Kira percebeu foi que estava sendo pega por sua colega de classe, Malia e Tristan, que estava parado na frente delas com os olhos vermelhos enquanto olhava para uma parte específica da cozinha destruída. Não estou ficando louca. Os olhos dele podem ficar realmente vermelhos. Seus pensamentos estavam em todo lugar, pensamentos aleatórios vinham e iam pela sua cabeça. Tristeza. Eu sei. Eu posso ver claramente. O som daquela risada assustadora espalhou-se pela cozinha enquanto uma mão surgiu do estrondo, seguida pelo resto do corpo que parecia estar surgindo do chão em vez de se levantar. Ei!
Que engraçado, enquanto Kira estava congelada em choque e trauma, Tristan e Malia estavam olhando incrédulos para o rosto diante deles. Um primearche e um coiote. Quem é você? Tristan perguntou, ignorando o guincho de Kira enquanto gotas de sangue começavam a flutuar ao redor dele. O que você fez com Ethan e Aiden? Na frente deles havia um rosto dividido ao meio por uma linha irregular e acinzentada, com ambos os lados parecendo completamente idênticos aos de Ethan e Aiden, os irmãos Alpha. Faz séculos desde a última vez que me deparei com um vampiro. O impostor disse com uma risada sombria. Vocês vampiros com sua alta tolerância à dor. Mas não há nada mais reconfortante do que fazer um de sua espécie abandonada gritar de dor. É? Ele estava confuso com tudo que estava vendo e ouviu o impostor dizendo. Algo estava terrivelmente errado e essa era uma sensação que ele tinha ao ver os olhos do impostor oscilando entre vermelho e azul. Os orbes de sangue ao redor dele encolheram tão rápido que emitiram fumaça vermelha e dispararam em direção ao impostor, que só conseguiu bloquear a uma distância tão curta. O que não fez muita diferença, já que alguns orbes perfuraram um buraco direto no corpo. O impostor apenas riu mais alto enquanto lutava para ficar de pé, levando Tristan a atacar a forma abalada deles. Seu punho foi pego bem no momento em que tocou a cabeça do impostor, fazendo Tristan perceber que quem quer que estivesse lutando tinha a fisicalidade do alfa fundido dos gêmeos em seu pequeno corpo. E rápido também. Ele observou, mas não estava muito preocupado. E a razão para isso foi a razão pela qual o vapor vermelho começou a flutuar sobre seu corpo e suas veias negras se tornaram mais pronunciadas por todo o corpo. Tire Kira daqui. Vou tentar tirar esse cara daqui. Espero que antes que a gente destrua a casa. A parte da mão de Tristan que o impostor gargalhante segurava rasgou e espetou suas mãos. Antes que ele pudesse reagir, 2 jatos de sangue saíram do peito de Tristan e o perfuraram, errando o coração por alguns centímetros. Malditos nascidos de sangue. Tristan ignorou os gritos e os agarrou antes de sair correndo da casa antes que algum vizinho aparecesse e testemunhasse uma briga que não deveria ter acontecido. Ele não está reagindo à dor. Tristan percebeu quando o impostor o socou com raiva, forçando-o a bater nele e arrastá-lo pela estrada asfaltada, criando uma vala profunda de mais de 10 metros. Os ferimentos não o afetam, ou não são o suficiente para prejudicar seus movimentos. Eles estavam na rodovia, um lugar arriscado onde qualquer um poderia vê-los, e ao longo da rodovia havia arbustos crescendo que levavam para a floresta. Só preciso levá-lo até lá e matá-lo. Tristan precisava escolher qualquer outra opção em relação ao que estava à sua frente. Malevolência e loucura tomadas forma. Capítulo 185. Nascidos de sangue. Nunca gostei da sua espécie. Especialmente da sua espécie. O impostor raspou com um dedo com garras apontando para Tristan. Uma mistura de um alfa e o que quer que estivesse pilotando o corpo. Você nunca respondeu minha pergunta. Quem é você? E o que você fez com os corpos deles? Tristan perguntou novamente e dessa vez ele sentiu um pico de diversão escondido nas profundezas de toda a pedreira do mal que há. Coisa diante dele carregava. Só uma cor, mas não um tamanho, preso no fundo, mas voa facilmente. Presente no sol, mas não na chuva, não causando mal e não sentindo dor. A criatura na frente dele disse enquanto dava um passo à frente. Sério? Um enigma? Tristan comentou sem graça, com fios de sangue se contorcendo saindo de diferentes partes de sua pele. O que eu sou? Tristan olhou para ele incisivamente, imaginando onde ele queria chegar com isso, mas de qualquer forma eles tiveram que sair da rodovia. Uma sombra. A coisa deu mais um passo, rosnando mais ferozmente enquanto fazia. O que corre, mas nunca anda. Murmura, mas nunca fala. Tem uma cama, mas nunca dorme. E tem uma boca, mas nunca come. Um rio. Tristan respondeu, agora mais desconfiado do que estava acontecendo. A cada resposta que dava, a loucura diante dele parecia se espalhar mais e perder seu vínculo espesso, algo que deixava o impostor dele visivelmente irritado. O que houve com os enigmas? Algum tipo de juramento druídico? Ele perguntou, mas o impostor apenas pisou forte em sua direção com um rosnado áspero. Você joga fora quando quer me usar, mas me aceita quando não quer me usar. O que eu sou? Ele estava agora a alguns metros de Tristan e encarando de frente. Tristan só tinha uma frase a dizer. Oh merda! Ele não sabia a resposta para essa pergunta e ao perceber isso, ambos correram um para o outro. Tristan bloqueou o punho do impostor com suas caudas de sangue. Mas logo percebeu que a pessoa na frente dele era muito habilidosa, e que suas palavras sobre enfrentar os Bloodborne poderiam ter alguma evidência de verdade nelas. Além do confronto inicial, nada que Tristan pareceu fazer o surpreendeu, mas isso não significava que Tristan estivesse de alguma forma indefeso contra ele. Seu bastardo! O sangue de Tristan agarrou uma das mãos e pernas do impostor, transformando-as em carne moída e ossos. Algumas das feridas estavam se contorcendo e fechando sozinhas, mas Tristan sabia que elas não estavam se curando. Essa pessoa era boa, mais do que a experiência e habilidade de Satomi, mas foi a maneira caótica como eles lutaram que estragou tudo na opinião de Tristan. Mas ele não tinha tanta certeza do quão enlouquecedora a risada parecia ser. Mesmo que pudessem ignorar a dor ou anular completamente a sensação de dor, havia pouco movimento quando várias articulações e nervos eram destruídos.
Ao ver o impostor tentando e falhando em ficar de pé em uma perna, Tristan criou mais caudas, 10 no total, e as usou para mantê-lo no lugar dentro de um casulo, destruindo seus 2 últimos membros no processo. Ele caminhou atrás dele e cravou suas presas no pescoço exposto e injetou grandes quantidades de suas toxinas paralisantes nas veias. Quando terminou, ele cuspiu o sangue da boca, recusando-se a engolir até mesmo uma gota, e fez uma careta de desgosto para o impostor, que agora estava completamente em silêncio ao ser pego. Você está morrendo. Este corpo em que você está residindo está se decompondo. Ele declarou. Sua presa capturada apenas sorriu para ele e não disse nada. Não importa. Com um simples movimento de cerrar o punho, o casulo espetou a pessoa por todos os lados e a decapitou, deixando a cabeça cheia de buracos rolar em direção à perna de Tristan, que ele usou para esmagá-la. Ao recolher suas caudas, ele se certificou de separar seu sangue do morto e não deixou cair nenhuma gota em seu corpo. Ótimo! Agora eu tenho que encontrar onde enterrar isso. Ele suspirou antes de envolver o corpo infestado de moscas, junto com a cabeça, em uma fina camada de sangue cristalizado e sorrateiramente seguiu em direção ao necrotério. Crematório de Argents depois de fazer uma ligação para Alison. Quando ele saiu, um vagalume surgiu debaixo do chão encharcado de sangue e voou para longe, zumbindo animadamente. 3 pessoas, Derek, Argentergenge e Tristan, olharam para o corpo completamente mutilado que Tristan havia trazido e lutaram para descobrir o que fazer com ele. Então algo estava controlando o corpo morto dele. Se você está pensando que pode ser a mesma pessoa que estava controlando aqueles samurais das sombras? Chris perguntou enquanto examinava o cadáver timidamente. Tristan assentiu enquanto se inclinava contra um armário alto. Primeiro pensamos que era uma garota da nossa classe, mas aquela coisa queria matá-la quando Malia e eu chegamos lá. Mas a questão é que nunca senti nenhuma emoção negativa em relação a nós por parte dela. A mesma coisa com aqueles samurais. Ele dirigiu seu olhar para a mesa onde o corpo estava deitado. Mas ele era diferente. Ele estava particularmente exalando isso mesmo quando possuía outro corpo. Então pode haver 2 forças que estamos enfrentando. Uma controlando os samurais que estão tentando nos matar, enquanto esta estava atrás da garota por algum motivo. Derek opinou, provocando zumbidos de aceitação das outras 2 pessoas na sala fria. O que estamos esperando? Vamos interrogar essa garota e acabar logo com isso para que eu possa finalmente deixar essa cidade para trás. Derek disse e se virou para sair. Quando Malia levou Kira de volta para casa, ela ficou muito grata porque a menina estava com muito medo de falar e não teve que responder a nenhuma pergunta. E me diga, por que você a trouxe aqui? Boyd perguntou, olhando Kira com extrema suspeita. Malia explicou brevemente o que aconteceu quando chegaram à casa de Kira, surpreendendo todos que estavam ouvindo, incluindo Kira. Infelizmente, a garota traumatizada não conseguiu mais ficar quieta depois que todos se voltaram para ela em busca de respostas. Então, qual é o seu problema? Perguntou Malia. Kira balançou a cabeça freneticamente. Eowyn, não sei do que vê você está falando. Ela não conseguia nem reunir forças para chorar, não depois de ouvir informações que deveriam ter saído de romances de fantasia em vez da boca de Malia. Ela está dizendo a verdade. Vamos tentar de outra forma. Malia murmurou. Lobisomem, homem-coiote, homem-jaguar, vendigo ou druida, que espécie de sobrenatural você é? Kira pareceu confusa e assustada com a pergunta, sem saber o que aconteceria com ela e como tudo dependia de sua resposta. Relaxa, Kira. Só nos diga o que você sabe e se for verdade, não vamos te machucar. Alison a persuadiu suavemente, mas segurou firme o arco curto atrás do casaco. Sobrecarregada com todas essas informações, sem saber mais o que era real ou não. O estresse do fim de semana depois de ouvir a conversa vaga entre seus pais e a mais recente traumática, Kira desabou em soluços suaves e disse tudo o que sabia, o que confundiu todos eles profundamente. Espere, então deixe-me ver se entendi. Você não tem a menor ideia de que é uma criatura sobrenatural? Lydia perguntou deliberadamente ao que Kira respondeu, levando-a a se virar para Malia, que disse que estava dizendo a verdade. Resumindo, ela não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Algo usando o corpo de Ethan e Aiden tentou matá-la, ela não enviou aqueles samurais, e os pais dela podem ser os responsáveis por isso. Por algum motivo, por que não? Lydia listou enquanto contava os dedos para dar ênfase e se virou para Kira sentada e abalada. E você pensou que eles eram assassinos em série. É quase fofo e preocupante que tenha sido isso que você inventou. E que eu acho que a ideia de assassinos em série é inconsequente. Ela finalizou com um suspiro de autocondescendência e se jogou em um dos sofás sem cerimônia. Já chega de detecção para mim. Com licença, Kira disse antes de parar de falar. Pare de se preocupar e fale o que pensa. Ninguém vai te machucar. Malia disse ao notar o nervosismo crescente de Kira quando ela tentou falar, sem nunca ter tirado os olhos dela desde o começo. Kira engoliu em seco e deu um mergulho de cisne da borda da incerteza. Quero dizer, o que vocês são? Como, hein? Criaturas sobrenaturais? Alison perguntou e Kira assentiu lentamente. Bem, eu sou completamente humana junto com Boyd. Malia é uma Verecoyote e Lydia é uma Banshee. Verecoyote? Ela gritou quando viu os olhos de Malia oscilando entre vermelho e azul antes de se fixarem no vermelho como os de Tristan. Verecoyote. Entendi. Não olhe para mim desse jeito. Eu não tenho os olhos brilhantes que eles têm. Lydia desinteressadamente dispensou o olhar curioso de Kira sobre ela.
Malia finalmente tirou os olhos de Kira para o deleite interior da garota, e foi pegar algo na geladeira. Já era hora de eles aparecerem. A porta foi aberta e Tristan, junto com Argentergengia e Derek, entraram, destruindo o ímpeto de confiança que Kira havia construído e deixando-a novamente um caco nervoso. Capítulo 186. Derek e Chris se entreolharam e depois olharam para a garota assustada que estava cercada por um bando de adolescentes excêntricos. É ela? Derek perguntou. Não sei. Eu meio que esperava que ela fosse mais velha, e não um bando de nervos à flor da pele. Chris, por outro lado, suspirou quando viu que ninguém havia tomado nenhuma atitude extrema contra a garota. Não que ele não confiasse neles para tomar decisões sensatas, mas que eles eram muito imprevisíveis na maioria das vezes. Se importa em nos ajudar? Chris se virou para Tristan, mas este balançou a cabeça. Minha compulsão não funciona com ela. E a única vez que não funciona é se eu estiver obrigando o outro sobrenatural. Bem, azar desse lado. Ela não sabe o que é. Malia apontou. Durante tudo isso, Kira só conseguiu ficar sentada em silêncio enquanto a conversa continuava com um ímpeto aleatório. E sim, ela viu a arma que estava sob a jaqueta do pai de Alison. Se não conseguimos descobrir o que está acontecendo com ela, então vamos até os pais dela. Pelas próprias palavras dela, os pais dela estão de alguma forma envolvidos com aqueles samurais. Chris pareceu visivelmente aliviado com a declaração de Malia e embora ainda não tivesse sido confirmada, ele podia seguramente entreter o pensamento de que aqueles samurais não estavam ali por ele, dada sua breve história com eles. Você, Kira, certo? Kira assentiu. O que você sabe sobre o mundo sobrenatural? Chris perguntou. Fora o que me disseram hoje. Absolutamente nada. Kira disse com a máxima seriedade. Ela também estava interiormente feliz por não ter saído gaguejando. Chris olhou para Tristan e Derek e ambos assentiram, significando que ela estava falando a verdade. Nesse momento, o telefone de Kira começou a tocar com uma ligação de seu pai. Eu deveria. Pegue. Tristan disse. Malia passou a ele um copo cheio de sangue enquanto Kira atendia ao chamado e resistia à enxurrada inicial de perguntas urgentes de seu pai em pânico. Kira, onde você está? Você está machucada? Sua mãe e eu estamos preocupadas com seu desaparecimento repentino. Pai, acalme-se. Estou bem, eu acho. Ela disse suavemente enquanto olhava cautelosamente para seus salvadores e interrogadores. Estou bem, de verdade. Voltarei para casa em breve, então você não precisa se preocupar tanto. E Kira, me escute. Onde você está? Kira, me diga onde você está agora. Seu pai e eu estamos indo te buscar. Kira fez uma careta ao ouvir a voz fria de sua mãe, que deixou bem claro que ela não receberia nenhuma outra resposta além daquela que havia pedido. Kira olhou entre Chris e Derek e estava prestes a entregar o telefone ao homem mais velho quando Tristan o tirou de suas mãos. Eles não reagirão de forma explosiva se for uma colega de classe esclarecendo sua segurança do que um homem desconhecido. Ele disse. Desde quando você se tornou tão atencioso? E por que eu nunca fui o alvo disso? Lida cruzou os braços e fez beicinho com quão compreensivo Tristan estava se tornando ultimamente, quando ela teve que aturar a maior parte de sua fase descaradamente indiferente. Tristan não respondeu ao seu lamento e levou o telefone aos ouvidos, permanecendo em silêncio até que a enxurrada de perguntas chegasse. Senhor e senhora Yukimura, aqui é Tristan Reis da aula de história. Kira está comigo e vou trazê-la o mais rápido possível. Acredito que temos alguma discussão pendente. Sem esperar pela resposta, ele encerrou a ligação e devolveu o telefone para Kira. Agora que isso está resolvido, vamos nos mexer. Prefiro acabar logo com isso o mais rápido possível, porque tenho um voo marcado que realmente não posso mais adiar. Derek disse antes de sair de casa. Ele nunca se arrependeu de sua decisão de mandar sua matilha embora o mais rápido possível. Bem, vamos lá. Malia acenou para Kira e a levou até o carro, onde ela se sentou com Tristan na frente enquanto ele pisava no pedal da embreagem. Os únicos que conversaram durante toda a viagem foram Tristan e Malia, pois tudo o que Kira conseguia pensar era em voltar para casa, para seus pais, assassinos em série ou não. Tudo o que aconteceu na última hora a deixou mentalmente esgotada e tudo o que ela queria naquele momento era que isso acabasse, de preferência com ela mantendo sua vida. Você não destruiu isso. Malia comentou enquanto eles paravam na entrada da garagem dos Yukimura com o carro de Argentergenje atrás deles. Os pais de Kira, Ken e Nozico, saíram quando ouviram os carros parando na garagem. A primeira reação que Tristan e Malia notaram foi como os olhos de Nozico ficaram frios quando ela os viu e seu marido teve que colocar a mão em seus ombros para impedi-la de agir. Senhor Reis, qual é o significado disto? Minha filha Kira está com problemas? Quem perguntou enquanto olhava para Argentergenje e Derek que estavam se aproximando. Tristan primeiro examinou a área e somente quando confirmou que ninguém estava prestando atenção, ele respondeu aos pais preocupados. Bem, para começar, algo tentou matá-la em sua casa. Os olhos dos pais se arregalaram em choque quando viram Kira concordando timidamente com as palavras de Tristan. Que tal levarmos isso para dentro? Quem ofereceu e não perdeu tempo em conduzi-los para dentro enquanto trocava olhares com sua esposa. A mãe de Kira não perdeu tempo em trazer a filha para o seu lado e certificar-se de que ela não estava machucada de forma alguma. Infelizmente havia pouco que ela pudesse fazer sobre os danos mentais. Então você se importa em começar do começo? Quem perguntou depois que eles se sentaram. Argentergenja foi o primeiro a falar dessa vez.
Que tal nos contar o que você sabe sobre aqueles samurais que tentaram nos matar? Seus batimentos cardíacos acabaram de aumentar, então você provavelmente sabe do que estamos falando, afirmou Derek. O casal japonês olhou um para o outro e manteve conversas silenciosas com os olhos, alheios ao fato de que Tristan estava lendo suas emoções como um livro. Quem respondeu foi Nozico, que falou depois que seu marido conseguiu convencê-la. Eles são chamados de Oni. Forças da natureza convocadas para combater o mal avassalador. Mal esmagador, como aquele bastardo de dente de prata que amava enigmas por algum motivo. Nozico olhou para Tristan com os olhos arregalados, fazendo com que os outros fizessem o mesmo. Onde você viu isso? Foi a pessoa que tentou me matar, antes de Tristan e Malia chegarem, é claro. Kira respondeu ao lado de sua mãe. Se você está se perguntando se ele está morto, então sim está. Eu matei, mas dado que ele possuía um corpo morto, duvido que seja a última vez que o veremos. Tristan informou. Claramente você sabe o que é, e aqueles samurais também. Importa-se de nos contar o acordo deles? Temo que a resposta não seja tão simples, pois a causa disso está entrelaçada na história. Em 1943, para ser preciso, quem forneceu? Ele segurou as mãos da esposa em busca de apoio emocional. E foi tudo culpa minha para começar. Nozico disse com uma voz pesada. Não estou tentando bajular você, mas você não parece alguém na faixa dos 60 ou 80 anos. Malia disse, expressando sua dúvida, algo que fez Nozico rir. Tente 900. Ela disse com um sorriso irônico diante da reação de todos na sala, exceto seu marido. O que? Ela não está mentindo. Tristan disse, completamente surpreso ao ver a pessoa mais velha que ele já conheceu. Comparada a ela, Satomi ainda era muito jovem. Que diabos? Kira olhou distraidamente para sua mãe, lutando para não acreditar em suas palavras nem um pouco por causa das implicações que isso teria em sua mente atualmente frágil. Minha mãe tem 900 anos. Ela murmurou, e lentamente se virou para seu pai. Oh não, não me diga. Eu não tenho 1000 anos, Kira. Eu tenho 43. Espere, deixe-me esclarecer isso antes de vocês seguirem em frente. Argenter Genja estendeu a mão para que todos parassem por um momento. Esses Oni foram invocados por vocês, certo? Todos olharam enquanto Noriko assentia. Então por que você estava usando isso para nos atacar? Desta vez, Nozico balançou a cabeça. Os Oni não atacam a menos que alguém bloqueie sua missão. E que missão é essa? Derek perguntou, franzindo a testa. A mesma coisa que você disse que matou. Ela respondeu enquanto olhava na direção de Tristan. Para encontrar o verdadeiro hospedeiro daquela coisa, o Nojitsune. Um espírito de raposa negra que se deleita com caos, conflito e dor. Eu invoquei os Oni depois que senti que o selo que aprisionava o Nojitsune no Nemeton estava quebrado. Os Onis deveriam marcar aqueles não possuídos pelo Nojitsune, nunca os machucando, a menos que fossem confrontados diretamente. Os quatro, Chris, Derek, Tristan e Malia se entreolharam incrédulos. Como alguém deixaria um ninja samurai mascarado feito de sombras marcá-los sem tentar confrontá-los? Ok, acho que entendi um pouco. Mas como tudo isso se conecta a 1943 e ao Nojitsune? Chris perguntou timidamente. Nozico respirou fundo e expirou lentamente. Porque fui eu quem o convocou em 1943. Capítulo 187. A história começou em um campo de concentração em Oak Creek em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, que também ficava nos arredores da atual Beacon Hills, onde imigrantes japoneses foram mantidos após o ataque a Pearl Harbor, e Nozico foi uma dessas refugiadas. Seus pequenos atos de gentileza, roubar suprimentos discretamente e compartilhá-los com os outros refugiados, saíram tanto do controle que resultaram na morte de quase todos no campo, só por causa de um erro inocente. Às vezes, um ato genuíno de gentileza pode deixar alguém em dívida e com direito a algo. Depois de uma de suas habituais bisbilhotagens e roubos de suprimentos sem que ninguém notasse, uma das crianças do acampamento contraiu pneumonia, algo que era muito perigoso naquela época, e não havia remédios para tratá-lo e aos outros que estavam doentes. Exceto que Nozico tinha visto os lotes de remédios durante sua onda de roubos. Isso desencadeou uma investigação que logo revelou que um dos médicos-chefes estava vendendo os lotes de remédios no mercado negro. Infelizmente, antes que qualquer coisa pudesse ser feita, a criança morreu e o pai, aflito, incitou os outros refugiados e eles se revoltaram. Como se quisesse zombar ainda mais de suas boas intenções, a revolta quase foi contida quando um dos soldados atingiu uma mulher idosa no rosto com sua arma. A mulher, que era uma lobisomem beta na época e estava lutando para controlar suas emoções, perdeu o controle e pegou um coquetel molotov do pai da criança morta e jogou em um dos soldados, o mesmo que havia sido amante de Nozico. Com essa faísca, os soldados abriram fogo e mataram a maioria dos refugiados, enquanto o amante de Nozico, o cabo RHYS, gritava de dor enquanto queimava. Os que estavam no poder encobriram o massacre e ordenaram que os corpos fossem queimados, o que incluía uma Nozico meio morta, crivada de buracos de bala, para evitar que doenças se espalhassem. Com a perda de seu amante e das pessoas que ela chamava de família, ela invocou um espírito de raposa negra para possuir seu corpo para que ela pudesse executar sua vingança.
Mas o destino decidiu dar a última risada. O espírito que desceu, o Nojitsune, em vez de possuir seu corpo, em seu distorcido senso de humor negro, escolheu possuir seu amante em coma, que estava coberto de queimaduras de segundo e terceiro graus em todas as partes do corpo. Com o espírito poderoso solto, o Nojitsune começou a massacrar qualquer um que encontrasse no acampamento, com uma risada doentia nos lábios. Ela conseguiu curar suas feridas e estava moralmente e devida a corrigir seu erro, exorcizar o Nojitsune e matar seu próprio amante. Quando ela conseguiu fazer isso junto com a ajuda da mulher lobisomem, quase todos no acampamento estavam mortos. Transbordando de arrependimento e desespero, ela selou a manifestação espiritual do Nojitsune, que era um vagalume, nas raízes do Nemeton que ainda não haviam sido cortadas. E deveria ter permanecido assim, mas a história, como a ironia injusta da vida, sempre encontrou uma maneira de se repetir. Uma piada eterna. Espera, então você conheceu a vovó em 43. Tristan não conseguiu deixar de perguntar depois que Nozico terminou sua narração da história da origem de Nojitsune. Nós nos conhecíamos, sim, mas nunca conseguimos nos entender. Talvez as coisas tivessem sido diferentes se eu a tivesse escutado ao menos uma vez. Suas palavras foram ditas com um ar desanimado. Raposas e lobos. E você não poderia estar mais certo, Derek Ali. Então, que tipo de raposa você é? Pelo que eu sei, a espécie de um kitsune nem sempre é hereditária. Argentergengia perguntou. Nozico parou e olhou para as pessoas diante dela. Um alfa-ali, o patriarca Argentergengia, um primiarca e um coiote. Um grupo de pessoas que ela nunca imaginaria que pudessem sentar-se juntas em paz. Nozico, é verdade que aqueles que não aprendem com o passado estão fadados a repeti-lo, mas lembre-se de que somos a soma de nossas escolhas. Os tempos mudam, aceite. Quem a cutucou suavemente antes de se levantar e deixá-los na sala de estar quando sentiu que a discussão estava quase acabando. Eu sou uma kitsune celestial, enquanto Kira, minha filha, é uma kitsune trovão. Se eu não for capaz de matar o Nojitsune de uma vez por todas dessa vez, caberá a Kira fazê-lo. Kira ficou boquiaberta para sua mãe. Depois de tudo que ela tinha acabado de ouvir, e da verificação que ela teve uma hora antes, ela não conseguia nem imaginar se colocar em uma situação tão perigosa e complicada. Mãe, o que você quer dizer com vai cair sobre mim matar algum espírito de raposa de 1000 anos? Lembre-se, eu não tenho poderes para invocar forças da natureza como você. Escute, Kira, você... Ela estava prestes a dizer algo, mas Tristan interrompeu e fez uma pergunta que de repente começou a incomodar sua mente depois que ela revelou sua idade. Você disse que tem 900 anos, certo? Ele pode não se importar com seu passado ou qualquer história desconhecida que o cerca, mas ele ainda sentia que precisava saber. Ele não sabia o que esperava do Nemeton, mas nada aconteceu. Nozico lançou-lhe um olhar de cumplicidade e suas próximas palavras confirmaram isso. Você quer saber sobre os vampiros, certo? Sim, eu tenho. Você deve ter se deparado com eles muito durante sua vida com o tempo que você viveu, pelo menos antes do grande abate onde eles praticamente desapareceram depois de serem caçados por todos, de acordo com Deaton pelo menos. Esse tópico era tão interessante e uma parte obscura da história do mundo sobrenatural que quase ninguém sabia nada sobre ele, exceto Nozico, que viveu antes, durante e depois dele. Que tal eu começar a preparar o jantar primeiro? Isso pode demorar um pouco. Ela disse e se levantou para ir até a cozinha meio destruída e ficou surpresa que Tristan a estava seguindo. Eu sei como fazer economia aqui. Foi toda a explicação que ele deu e pareceu funcionar, pois Nozico deu um pequeno sorriso. Argentergengia e Derek foram embora logo depois, pois tinham mais coisas com que se preocupar, enquanto Malia, Kira e quem se reuniram na cozinha que quem havia conseguido limpar e se juntaram a Nozico e Tristan para ajudar a preparar o jantar. Vampiros são um tópico muito complicado, especialmente para alguém como eu, que os conhecia muito bem. Mas vamos começar com os vampiros que eu conheci, e alguns dos quais ouvi falar. Nesse momento, apenas a voz de Nozico e o som de utensílios sendo trabalhados ecoavam pela casa. Malia e Tristan estavam familiarizados com os pratos japoneses por causa de Satomi. Então eles estavam tão familiarizados com o que estavam fazendo que se moviam em perfeita sincronia com os Yukimuras, algo que agradava interiormente aos casais. Geralmente os vampiros são divididos em andarilhos diurnos e rastejantes noturnos, mas os primeiros são muito raros, até mesmo para outros vampiros. No entanto, existem algumas maneiras secretas que alguns rastejantes noturnos usam para sair durante o dia, mas isso é algo que só eles sabem e nunca contariam a ninguém. Não demorou mais do que algumas palavras para que eles se viciassem nas curiosidades históricas esquecidas de Nozico. Entre os vampiros, suas habilidades e características diferiam tanto que alguns deixaram de ser classificados como vampiros. Alguns dos mais perigosos eram os Shadowwalkers, vampiros que podiam andar através das sombras das pessoas. Baital, vampiros meio homem e meio morcego que praticamente governavam a noite. Ghouls, verdadeiros vampiros metamorfos e as espécies mais insaciáveis que existem. Acho que os Vendigos são, na verdade, seus descendentes. Então aos Bloodborne e os Nosferatu, uma das criaturas mais cruéis e aterrorizantes que já andaram na Terra. Há um tipo específico de vampiro que eu colocaria acima até mesmo desses dois, mas ninguém sabe nada sobre eles, literalmente. Malia franziu as sobrancelhas enquanto peneirava uma tigela de farinha. Se ninguém sabe nada sobre eles, então como você pode ter certeza de que eles existem? Porque eles fazem. Nozico simplesmente respondeu.
Eles foram os que geraram a primeira linha de vampiros, afinal. Ninguém pode ter visto ou ouvido falar deles, mas naquela época todos sabiam, até mesmo os humanos, que eles existiam. Era como se a natureza tivesse dado a todos esse instinto, mas estou divagando. Tristan deu de ombros. Não me importo de qualquer forma, desde que eu ainda esteja aprendendo algo novo. Você mencionou Bloodborne e Nosferatu. Por que eles eram tão perigosos? Nozick olhou para Tristan e se perguntou se ele estava realmente se fazendo de bobo, mas balançou a cabeça com um suspiro ao ver o quão curioso ele parecia. Para os Bloodborne, além de suas habilidades de controlar o sangue e consumir o sangue vital de alguém para aumentar o seu próprio, eles também podiam enxertar uma característica de sua vítima do sangue vital que bebiam. Quanto aos Nosferatu, onde os Bloodborne eram focados em sangue, essas raças infernais atacavam diretamente as almas das pessoas. Feitos de sombras, sangue e um rio de almas, ainda me surpreende quando percebo que a única espécie de vampiro que poderia enfrentar um Nosferatu era um Bloodborne, porque comparado ao pesadelo infernal em que se tornavam quando transformados, os Bloodborne se tornavam infinitamente esteticamente bonitos. Nozick parou no meio do processo de fatiar uma cebola e Tristan pôde ver como sua mão tremia levemente. Contra um Bloodborne, você só perderá seu sangue vital depois que eles o derrotarem, mas contra um Nosferatu você perderá não apenas seu sangue vital, mas também sua sombra e sua alma. Eles eram a coisa mais próxima de uma morte verdadeira que alguém poderia imaginar. Capítulo 188. Nozick sorriu suavemente para si mesma quando todos ficaram atrás da mesa e ouviram o que ela estava dizendo enquanto começava a preparar o jantar com os ingredientes que eles prepararam. Mas acho que a razão pela qual os Bloodborne são muito mais conhecidos do que os Nosferatu é porque os Nosferatu eram muito menos numerosos do que qualquer outra espécie vampírica por aí. Então o que deu início ao extermínio de vampiros? Tristan perguntou curiosamente. Nozick sorriu ironicamente. Na verdade foram muitas coisas. Medo, ciúmes, ganância, fraqueza, caos, essas eram todas as razões pelas quais eles miravam nos vampiros. Não que os vampiros fossem as vítimas inocentes nisso, longe disso. Os vampiros tinham mais facilidade em multiplicar seus números do que qualquer outro sobrenatural e cada um deles era forte. E então eles começaram a construir impérios em diferentes partes do mundo, uma ação que explodiu o pavio já aceso. Com quão malévolos e opressores eles eram, os inimigos se tornaram aliados e começaram a atacar qualquer grupo de vampiros que aparecesse ao redor deles. Eu não acho que nenhum de vocês vai entender como era naquela época, quão brutal o mundo era. Ambos os mundos. Eu consigo imaginar. Algum tipo de era medieval mágica. Horror. O que eu daria para viver em uma época como essa? Malia murmurou sonhadoramente e perdeu o olhar severo que Nozick lhe enviou. Para dar uma ideia, os lobisomens alfa em geral eram como Deucalion naquela época, e alguns eram até mais assustadores do que ele. Quem é Deucalion? Kira ficou curiosa ao observar a expressão no rosto de Tristan. Como você conhece Deucalion? Nozick bufou. Como eu não saberia quando um alfa decente começa a fazer movimentos no mundo sobrenatural? Ela pode não ser tão forte quanto Deucalion, mas ela já foi acostumada com lobisomens alfa sendo tão perigosos e mais. Há muito, muito tempo atrás. Deixando isso de lado, pelo que eu sei, isso começou muito antes de eu nascer. Desde o tempo que a história chamou de Idade das Trevas, antes do clímax que foi a Idade Média. Quem, o professor de história nerd, de repente se animou com o início de uma história esquecida. O início da Idade das Trevas foi quando o mundo sobrenatural começou a vir à luz, ou melhor, o surgimento das criaturas míticas foi o que deu início à Idade das Trevas. A voz de Nozick ficou mais melancólica quando ela começou a falar que era capaz de transmitir suas emoções como uma sensação para seus ouvintes. Eles eram os mais puros extremos da natureza. Tudo estava em seu estado mais puro naquela época. Magia, arcano, lobisomens. Eles eram os mais fortes de suas espécies até hoje. Naquela época, os impérios humanos, aqueles que prevaleciam de qualquer maneira, o faziam com a ajuda dessas anormalidades da natureza. E se os humanos lutavam entre si pelo domínio, então você já pode imaginar o tipo de guerra que os sobrenaturais lutavam. E foi quando todos ficaram cientes de o vampiro. Mesmo depois de séculos depois que eu nasci, não havia nenhuma escrita documentada sobre o primeiro Ciri, como ele era chamado. Apenas histórias das gerações mais velhas que eram assustadoramente consistentes, independentemente de qual parte do mundo você as ouvia. Eu nunca soube que a história era tão antiga que datava de 1000 anos. Eu tinha a impressão de que eram alguns séculos, no máximo. Tristan disse. As poucas informações que eles obtiveram de Alan Deaton deram a ele o equívoco de que provavelmente era por volta de 1600 a 1800. Mas a próxima frase de Nozick explicou por que era assim. Você não está exatamente errado em sua suposição porque no final da Idade das Trevas e no começo da Idade Média, a história detalhando o começo do século V e mais abaixo foi completamente perdida e esquecida. E inversamente, até por coincidência, foi quando todos queriam um pedaço dos vampiros. Você tem que saber que na época em que eu nasci, os vampiros eram tão poucos, menos de 100 no total, mesmo depois de existirem por mais de 2 séculos. Na verdade, foi durante os séculos 13 e 14 que seus números explodiram e eles se tornaram a espécie mais populosa depois dos humanos. Que também foi na época em que o último pedaço de conhecimento sobre o primeiro Ciri morreu.
Como se até mesmo os vampiros não soubessem nada sobre seu criador. Isso parece muito com uma conspiração. Quem disse, recebendo rodadas de acenos de todos, incluindo sua esposa. Quero dizer, o momento é terrivelmente conveniente. Claro que aconteceu no intervalo de alguns séculos, mas isso não importaria muito com raças de vida longa. E você estaria certa nisso, querida. Infelizmente, nem eu tinha ideia do que estava acontecendo na época. Eu ainda era uma raposa travessa, sabe? Nesse momento, a comida já estava pronta e todos estavam sentados ao redor da mesa, ouvindo e esperando pacientemente em silêncio enquanto Nozico servia e lentamente continuava sua história depois que eles começaram a comer. Os Nosferatu foram a primeira espécie a desaparecer. Eu disse desaparecer porque mesmo com seus números pequenos ainda é impossível que eles tenham sido os primeiros a serem mortos ou forçados a se esconder, sem ses, ou mas. Eles eram simplesmente aterrorizantes. Kira e seu pai engoliram em seco, totalmente imersos na história, que satisfazia cada fantasia e desejo histórico que eles tinham. Com os Nosferatu desaparecidos, os Bloodborne se levantaram tão ferozmente que reinos inteiros foram transformados em crateras de sangue após sua passagem. Apenas morte e sangue os seguiram. Sem os Nosferatu, seu único igual segurando-os, esta única espécie causou sozinha o maior banho de sangue na história da humanidade. Acho que a única graça salvadora que todos os outros tinham era que os vampiros não estavam unidos sob uma bandeira enquanto lutavam entre si assim como lutavam contra os outros. O que provavelmente foi o motivo pelo qual eles não perceberam rapidamente que estavam sendo caçados por todos os outros. Mas com tudo o que você disse, não teria significado muito depois que eles descobrissem, certo? Pegue os Bloodborne como exemplo. Se eles fossem mais fortes do que como você diz que são, eles poderiam facilmente ter matado todos que vinham atrás deles. Especialmente se estivessem em grupos, ou melhor, clãs. Clãs, hein? Faz tanto tempo que eu vi essa palavra sendo associada a vampiros que esqueci. E sim, os Bloodborne não teriam problemas com seus perseguidores se eles não fossem lobisomens como Deucalion e druidas mais fortes que os Darash, junto com humanos e outras raças. E você convenientemente esquece que até mesmo vampiros, tanto os Daevalkyrs quanto os Nigracravlers, têm suas próprias fraquezas específicas. Tristan gemeu ao ser forçado a se lembrar de uma lembrança muito desagradável relacionada à referida fraqueza. Verbena, um dos muitos. Nozico confirmou, fazendo Tristan gemer mais. A mais? Nozico riu da ingenuidade divertida de alguém que ela achava aterrorizante, o que não era errado, dado que ele era. Existem mais de 200 espécies de acônito, mais de 50 das quais são consideradas incrivelmente letais para lobisomens. Agora pense em quantas haveria para vampiros. O rosto de Malia e Tristan ficou branco com suas palavras e suas mentes imediatamente foram para um terço como Argentergengia, que tinham acesso a essas plantas. Seus pensamentos sombrios foram quebrados quando ouviram as risadas dos Yukimuras, que tiveram alguma forma de prazer com suas reações semelhantes. Nozico teve que esclarecer antes que eles se preocupassem inutilmente. Antes que você se afogue nos poços dos seus pensamentos. Eu deveria te dizer que uma das coisas que eles fizeram certo para uma raça caçada foi que eles destruíram a maioria das fraquezas que eles puderam encontrar. Infelizmente a natureza não é tão fácil de superar. Ambas suspiraram, mas Malia inclinou a cabeça para algo que a deixou realmente confusa e que Nozico mencionou de repente. O que exatamente a natureza tem a ver com tudo isso? Jennifer meio que deixou claro que Tristris não estava exatamente do lado bom da Mãe Verde. Nozico suspirou, mas o olhar em seus olhos dizia que ela esperava tal pergunta em algum momento. Infelizmente não tenho ideia do porquê disso. Como eu disse, não fui exatamente responsável durante a maior parte da minha longa vida. Pelo que eu sei, no entanto, apenas druidas e alguns praticantes arcanos sabiam exatamente o porquê disso e eles chamavam o primeiro Ciri de primeiro tabu e, abandonado pela natureza, e aconteceu que todos que disseram essas palavras exatas morreram em menos de um ano. Nossa, ouvir sobre esses caras é tão assustador. Acho que não vou conseguir viver em um mundo onde eles corressem livremente sem morrer de ansiedade ou enlouquecer de medo. O corpo de Kira estremeceu enquanto imagens das palavras de sua mãe se formavam em sua cabeça. Nozico apenas deu um sorriso vago às palavras de Kira, seus olhos brilhando com conhecimento e experiência que nenhum humano poderia alcançar. O que acabei de narrar foi basicamente o que certos grupos de pessoas naquela época tinham acesso. Muitas coisas aconteceram nos bastidores que nunca chegaram aos livros de história ou histórias antigas. Ela disse enquanto se levantava e começava a andar por aí e a tirar os pratos usados. Os poucos vampiros que eu conhecia e dos quais eu era próximo nunca realmente falavam sobre o que acontecia nos clãs de vampiros superiores ou mesmo sobre qualquer parte de sua história. Então eu nunca descobri por que exatamente os vampiros eram tão diferentes de todas as outras criaturas sobrenaturais. Todos ficaram em silêncio depois que Nozico saiu, digerindo tudo o que ela havia dito e fazendo suas próprias conjecturas sobre o que poderia ou não ter acontecido. Mãe, espera. Deixa eu ajudar com a louça. Kira se levantou e se juntou à mãe na cozinha. Mesmo que ela ainda estivesse fora de vários loops mentais, ela absorveu tudo como uma esponja e resolveu pensar neles quando estivesse na cama ou na manhã seguinte. Capítulo 189. Kira sentou-se na cama de frente para a mãe depois que Tristan e Malia foram embora, imaginando o que era que fazia a mãe ficar com uma cara tão tensa. Bem, ela teve uma ideia, mas com as grandes revelações de hoje, pode muito bem ser qualquer coisa. Mãe, você está começando a me assustar com esse olhar silencioso.
Sua mãe suspirou, imaginando como ela deveria fazer isso. As guerras e perdas que ela experimentou em uma vida longa, especialmente após a morte de RHYS, drenaram completamente cada traço da raposa travessa que ela já foi. O marido deixou bem claro que explicar isso severamente para Kira só geraria mais sentimentos negativos em relação a ela por parte da filha. Seus erros foram tão longos quanto sua vida, e tentar forçar Kira a entender que essa não era a maneira ideal, então ela só tinha uma maneira de começar a conversa. Sinto muito, Kira. Ela se desculpou sinceramente, assustando Kira, pois isso era algo muito raro para sua mãe severa fazer. Mãe, por que você está se desculpando de repente? Porque o devido dos meus erros pode muito bem acabar sendo seu fardo. Em minha defesa, concordo fortemente com o fato de que conhecer a verdade sobre o sobrenatural leva, em última análise, a uma grande dor pela perda. Kira queria argumentar veementemente que tinha o direito de saber, já que era uma kitsune, mas não conseguia formar palavras quando se lembrava da história de sua mãe e de quantos anos ela realmente tinha. Mesmo pelo pouco que lhe foi revelado hoje, ela podia dizer que até mesmo os amigos de Allison, seu pai e Derek Ali, de alguma forma concordariam com a opinião de sua mãe. O semblante de Nozico se transformou em um sorriso amargo quando ela viu as emoções que passavam pelo rosto de Kira. Por causa dos meus próprios erros e negligências. Não tenho mais forças para dizer com segurança que posso proteger minha família caso o Nojitsune venha atrás de nós como sei que fará. O mínimo que posso fazer é garantir que você possa se proteger caso eu não consiga. Mãe, o que você está dizendo? Ela sentiu a mãe segurar suas mãos e apertá-las com força e carinho. Eu vou te ensinar o máximo que puder para se proteger, o que significa que vou te ajudar a acessar seus poderes como um kitsune. Tudo o que ela conseguia ver nos olhos da mãe era o ressurgimento de sua severidade habitual misturada a uma resolução latente que ela só conseguia encarar sem palavras. Infelizmente, a espada que usei para exorcizá-la décadas atrás foi destruída e teria agido como canal perfeito para seus poderes. Nozico rapidamente aproveitou a chance para lhe dizer o que ser uma kitsune significava agora que ela tinha sua atenção total. Ao contrário da maioria dos sobrenaturais, as kitsunes raramente têm problemas quando se trata de aprender suas habilidades ou absorver conhecimento em geral. Por outro lado, nossa experiência em relação à nossa idade é representada em caudas, cristalização física e espiritual da vida de uma kitsune. Ela tentou o máximo que pôde explicar lentamente para que pudesse facilmente penetrar na cabeça de Kira. E foi por isso que a primeira pergunta de Kira a levou do lado esquerdo. Espera, vou ter caudas de verdade? Kira gritou quase histericamente ao ouvir aquela parte em particular. Não da forma que você imagina. Ela enfiou a mão dentro da jaqueta e tirou o que parecia uma lâmina preta nua sem cabos. É uma das minhas caudas na forma que eu escolho para manifestá-la fisicamente. Kira corou de vergonha com a imagem de raposa dela mesma com grandes caudas fofas balançando atrás dela foi destruída quando sua mãe tirou uma de suas caudas. Era uma cauda, certo? Ah, certo. Ela separou a franja desajeitadamente ao ver o olhar inexpressivo da mãe, dizendo que seus pensamentos estavam sendo descobertos. Ela tossiu 2 vezes nas mãos e fez uma pergunta só para escapar do olhar que estava sendo bombardeado. Então, sim, como você invoca aqueles Oni sobre os quais vocês estavam falando? Isso não deveria ser sua preocupação no futuro próximo, porque você não só é muito jovem, mas também não tem o poder de convocá-los e direcioná-los. Bem, isso é uma chatice. Teria sido legal ter alguns guardas de samurais das sombras. De qualquer forma, e minhas próprias habilidades como Thunder Kitsune, como você vai me ajudar a acessá-las? Se esse fosse o dia deles, Nozico teria repreendido Kira por quão irreverente ela foi com a seriedade da discussão, mas não o fez. Pois sabia que essa provavelmente seria a melhor maneira de levar Kira a tudo isso, em vez de uma sala séria e cheia de tensão. A pergunta de Kira, a mulher mais velha, levantou o rabo. Com isso. Agora era a vez de Kira ficar impassível com a mãe. Sério, mãe? Sem contexto, sem explicação, nada? Você está insinuando que vai me esfaquear com isso? Ela realmente tentou, mas Noriko ainda acabou suspirando exasperada com a excentricidade da filha em momentos tão delicados. Isso é chamado de Kaiken, ela disse antes de quebrá-lo em 2, fazendo soltar fios esverdeados de fumaça por um breve momento. Um kitsune enfraquece com a perda de cada cauda, às vezes até morrendo por conta dessa perda. Mas, Kira queria dizer algo, mas Nozico não deixou. Para matar o Nojitsune, estou preparada para sacrificar todos os meus poderes e até mesmo minha vida. Neste caso, no entanto, estou usando as caudas para fortalecer o Oni na esperança de que eles o matem em seu estado enfraquecido. Ela segurou uma parte da cauda quebrada e abriu as mãos em direção a Kira. Você só precisa confiar em mim, Kira. Sem perder nada, ela cortou as palmas das mãos e olhou para Kira, que parecia um pouco assustada com a ideia de ter uma lâmina cortando sua mão. Vendo a relutância de Kira, seu olhar severo voltou para mostrar a Kira o quão séria ela estava naquele momento. Esta é apenas a primeira parte, Kira. Sem algo para canalizar seu espírito de raposa, você estará carente de algumas de suas capacidades naturais como uma Thunder Kitsune e da utilização de seu espírito de raposa, mas antes de chegarmos a essa ponte, temos que desbloquear seus poderes primeiro. E para isso, ela tomou uma decisão naquele momento e jogou fora o pedaço da cauda que segurava e tirou outra de sua jaqueta interna.
Sua sexta cauda. Embora ela não entendesse o que aconteceria, a importância de sua mãe sacrificar uma de suas caudas por ela não passou despercebida para Kira. Sem nada a perder e tudo a ganhar, Kira apresentou suas mãos. Essa não é a maneira tradicional de despertar uma kitsune, e embora eu possa treiná-la para despertá-la, pode levar algum tempo e mais para você se acostumar. Nozico disse enquanto levava a ponta da lâmina à palma de Kira, ambos observando enquanto seu sangue escorria lentamente pela lâmina. Mas imagino que o que quer que você esteja fazendo é para acelerar um pouco o processo. Kira questionou de forma semelhante a uma declaração. Por assim dizer, ela explicou melhor quando viu o olhar que Kira estava dando a ela. Você se lembra quando eu disse que nossas caudas são uma representação física do nosso conhecimento e poder? Kira assentiu. No entanto, em vez de responder, assim que o sangue de Nozico na lâmina tocou as palmas de Kira, ela empurrou a lâmina para baixo com tanta força que perfurou a mão de Kira. Kira estava prestes a gritar quando se contorceu e seu corpo ficou dormente com a sensação de algo quente misturado a choques elétricos percorrendo suas terminações nervosas. Seus olhos ficaram dourados e flamejantes e uma aura laranja envolveu seu corpo. Nozico, por outro lado, observou atentamente enquanto a aura de Kira crescia e lentamente começava a tomar forma e a liberar pequenas faíscas de eletricidade. Ela sentiu a sensação de perder algo vital, mas, diferente da sensação de corte que teve quando os quebrou para fortalecer os Onis. O que ela sentiu dessa vez foi um fluxo suave enquanto o poder e o conhecimento naquela cauda fluíam para o corpo de Kira, fazendo com que a lâmina lentamente se desfizesse em pó. Quando a lâmina desapareceu no pó, uma aura clara e realista de uma raposa envolveu Kira, cujo corpo estava coberto de correntes de eletricidade. Levou alguns segundos até que Kira abrisse os olhos para encarar com admiração a aura laranja sobre ela e as faíscas de eletricidade que saltavam de seu corpo em resposta à sua excitação. Quando finalmente recuou, ela olhou para sua mãe e viu quão fraco seu semblante estava com a perda de outra cauda. Mãe, você não precisa dizer nada, Kira. Esta é a melhor compensação que posso lhe dar como recompensa pelos meus erros. Ela se inclinou para frente e beijou a testa da filha com os olhos marejados e afetuosamente esfregou suas bochechas. Durma bem por enquanto, minha querida Kira. Continuaremos pela manhã. Ela fechou a porta do quarto e se virou para o marido, que estava encostado na parede e a olhava com preocupação e orgulho nos olhos. Você foi ótima, Nozico. Capítulo 190. Svoxolhos. 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 3 flechas foram disparadas em rápida sucessão, mas nenhuma delas atingiu o alvo, pois Tristan as agarrou no ar. Ele sorriu para Alyson enquanto ela o observava cobrir uma das flechas com sangue congelado e jogá-la no ar momentos antes de explodir. Sério? Flechas explosivas? Pensei que estávamos mantendo isso leve? Alyson bufou de frustração enquanto pegava as flechas que Tristan atirava nela. Para mim, não para você. Sério, você sabe o quão frustrante é para mim ver você casualmente pegando todas as minhas flechas no ar? Tristan deu de ombros. Mais ou menos. Mais ou menos. Você realmente disse isso? Ela perguntou em um tom seco e sarcástico. Em retrospecto, ela não tinha ninguém para culpar além de si mesma, já que foi ela que impediu isso como parte de sua caça aos sobrenaturais. Foi apenas sorte dela que ela acabou escolhendo alguém no extremo. Ela olhou feio para ele e descartou seu arco e flechas, pegando 2 adagas. Tristan considerou a ação dela com um olhar sarcástico nos olhos, mas cedeu à decisão dela formando 2 adagas para si mesmo. Vou deixar você saber que mesmo com a deficiência, não sou desleixado em artes marciais. Já chega de palavras suas, senhor. Alyson disse e começou o ataque com uma finta de facada depois de diminuir a distância entre eles, mas Tristan desviou em vez de tentar bloquear a finta óbvia. Ela girou sobre os calcanhares e atacou com suas adagas, mas Tristan calmamente bloqueou ambas com as suas e lentamente a empurrou para trás. Eles continuaram assim, Alyson lutando com tudo que tinha enquanto Tristan a empurrava para trás até que ela ficasse sem fôlego. Ela conseguiu dar alguns cortes e golpes, mas isso não a consolou nem um pouco, pois ele basicamente se conteve para dar a ela uma chance de lutar. Oh, por favor, não me sujeite a um desprazer obscuro. Você deveria saber que esse era o resultado provável quando pediu uma sessão de treinamento. Tristan disse enquanto olhava para Alyson, que estava deitada no chão nu e respirando pesadamente. Sim, bem, isso aconteceu de forma um pouco diferente na minha cabeça. Ela disse entre forçar sua respiração sob controle. Tristan ofereceu-lhe uma mão e puxou-a para cima. Bem, nós dois podemos concordar que realmente estava tudo na sua cabeça. Sua observação lhe rendeu um chute nos tornozelos, mas foi Alyson quem acabou tropeçando, precisando de Tristan para segurá-la para não cair. Você é tão trapaceira que é tão injusto com todos os outros. Ela reclamou enquanto lutava para ficar de pé por causa da perna dolorida. Ela tentou andar, mas sua perna latejante tornava mais difícil a cada passo que dava. Sem outra escolha, ela se virou para Tristan com um olhar desamparado no rosto. Me carregue de volta. Eles ficaram ali em silêncio, olhando um para o outro, Alyson com um sorriso irônico no rosto enquanto o de Tristan era ilegível, até que ele começou a criar rabos. De jeito nenhum. Não vou deixar você me carregar com suas caudas. Ela balançou a cabeça vigorosamente, mostrando sua recusa com firmeza, e felizmente Tristan as pegou de volta. Ele andou em direção a Alyson com o mesmo olhar ilegível, sem nenhum traço de sorriso ou carranca, nem sua voz traiu qualquer indício de desgosto ou algo parecido. Você está se tornando um problema, Alyson.
Alison se perguntou o que aquelas palavras significavam, mas algo a impediu de perguntar. Se alguma coisa, ela não queria saber o significado por trás daquelas palavras. Tristan suspirou internamente, pois isso já estava saindo do controle. Ele podia sentir as emoções cruas dela, então adivinhar os pensamentos dela não era exatamente tão difícil. Talvez ignorar não tenha sido a melhor ideia. Ele pensou consigo mesmo enquanto a carregava nas costas e decidia voltar para casa. Onde está Malia? Ele perguntou a Lydia, que estava descansando despreocupadamente na casa vazia. Fora com a Lori. O que houve com ela? Ela apontou para Alison, que estava depositada em um dos sofás. Tristan saiu com uma resposta curta. Ela machucou a perna me chutando. Lydia se virou para Alison depois que Tristan foi para seu quarto tomar banho com uma sobrancelha erguida interrogativamente, incapaz de conter a resposta sarcástica que de repente se apresentou. Uma caçadora machuca a perna chutando alguém. Sério, querida? Alison gemeu com os olhos revirados. Vou fingir que não entendo o que você pode ou não estar insinuando. Lydia deu de ombros. Pelo menos você entende o suficiente para fingir que não. E como sua melhor amiga, essa deve ser Malia. Sou obrigado a dizer que você está perdendo a compostura e ficando um pouco desesperado. E posso apostar meus 2 mamilos rosados que o pálido, sarado e bonito não é tão desinformado quanto age. Sim, age. Alison olhou escandalosamente para Lydia e abriu os olhos para pedir que ela ficasse de boca fechada, olhando rapidamente para o quarto de Tristan. Lydia zombou, olhando para Alison como se a garota de repente tivesse se tornado estúpida. Estamos na casa dele, Alison. Ele pode nos ouvir e sentir nossas emoções tão claras quanto o dia dentro dessas paredes. Alison congelou com a realização e desabou desanimada na cadeira, desistindo completamente. Acho que estou ficando louca. Ela suspirou, mas Lydia apenas balançou a cabeça. Você não está ficando louca, princesa. Acho que a palavra que você está procurando é sedenta. Ela não conseguiu responder às palavras grosseiras de Lydia, exceto chafurdar na confusão de seus pensamentos internos. Ah, sim, Malia vai me matar. Na casa de Yukimura, 2 pessoas, Kira e sua mãe, podiam ser vistas balançando espadas de madeira uma contra a outra no quintal. Você se distrai facilmente, Kira. Você pode ter as habilidades instintivas, mas lhe falta a disciplina. Kira gemeu um pouco sem fôlego, mas de resto bem. Bem, até ontem eu era apenas uma garota normal e agora acordo esta manhã e sou de repente uma espadachim habilidosa. Claro que me faltaria disciplina. Nozico abaixou sua espada e pegou uma garrafa de água e jogou em Kira, que a pegou sem nem olhar, apenas para congelar ao perceber o que tinha acabado de fazer. Isso é muito estranho. Não tenho certeza se esse é meu corpo ainda. Se importa em me dizer o que é que está te preocupando tanto? Duvido que seja só por causa das suas novas habilidades. Só porque ela diz. Kira, Nozico chamou severamente. Tão farta quanto sua mãe, Kira levantou as mãos em evidente irritação visível. Eu me pergunto por quê, mãe? Quando eu vou fazer amigos? Eu descobri ontem, depois de quase ser morta, devo acrescentar, que há um outro mundo lá fora que eu nunca conheci, mas ainda assim faço parte. E hoje eu acordo pensando que talvez eu possa fazer amizade com outros adolescentes sobrenaturais da minha idade, mas não. Eu tenho balançado a mesma espada desde que acordei, não porque eu esteja exatamente emocionada com isso, mas porque eu não tenho outra escolha. Já que eu posso morrer a qualquer momento se eu não for forte o suficiente para me proteger. Ela estava ofegante ao final de seu longo discurso expressivo. Ela levantou a espada de madeira, querendo nada mais do que jogá-la fora por enquanto, mas não conseguiu. Isso era importante. Tão importante quanto fazer novos amigos sobrenaturais ou talvez até mais importante. Ela não gostava de reclamar tanto, principalmente para a mãe, mas se sentiu extremamente enganada hoje depois que acordou. Kira, Nozico começou suavemente, mas Kira balançou a cabeça. Mesmo que não completamente, eu entendo por que você está fazendo isso. É por mim, não para mim. Isso eu entendo. Kira disse, tentando sorrir para parecer forte, mas ela mesma incapaz de fazer isso. Nozico assentiu. Tire alguns minutos para descansar. Continuaremos em breve. Dizendo isso, ela saiu para se juntar ao marido na verificação dos reparos que estavam em andamento na cozinha destruída. Ela é amarga. Ela disse ao marido que mal conseguiu esboçar um sorriso fraco. Claro que sim. Principalmente agora que ela está em um novo lugar e tentando começar sua vida de adolescente basicamente do zero. Quem comentou com compreensão paternal. Não é justo com ela, mas ela é inteligente e sensata que sua situação atual é exatamente culpa de qualquer um. Nozico olhou interrogativamente para o marido com as sobrancelhas franzidas, o que o fez soltar uma risada calorosa. Não é exatamente sua culpa porque eu me lembro de concordar com você em mantê-la ignorante sobre sua verdadeira identidade. Fizemos isso porque ambos sabíamos o quanto uma vida normal seria apreciada por nossa filha. Somos pais, nossas decisões são tomadas com boas intenções para nossos filhos, mas nem sempre acabam sendo as certas. Nozico assentiu lentamente às sábias palavras do marido. Talvez você devesse ser a pessoa falando com Kira agora em vez de mim. Ela sempre escuta você. Quem beijou sua testa e gentilmente a empurrou para trás para retomar seu treinamento com sua filha. Talvez, mas o que ela precisa agora é de uma compreensão direta em vez de uma aceitação persuasiva. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.
E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.